Senhor Jesus, vamos estar lendo a leitura do livro de Levítico, capítulo 5. Que Deus abençoe sua vida. Sacrifício pelos pecados ocultos. Quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia de que for testemunha, seja o que viu ou o que soube, se não o denunciar, então levará da sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que lhe fosse oculto, contudo será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo e lhe for oculto e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem em tudo que o homem pronunciar temeramente com juramento e lhe for por oculto e o souber depois, culpado será numa dessas coisas. Será, pois, que culpado sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha, pelo pecado, assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para o gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e outro para o holocausto, e os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá, e do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á a base do altar, expiação de pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote lhe por ela fará a expiação do seu pecado que pecou e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, por expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima do incenso, porquanto é expiação de pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punhado cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou. Alguma dessas coisas lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés. Dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha de
do rebanho, conforme a tua expiação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que lhe tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e o dará ao sacerdote. Assim o sacerdote, com o carneiro de expiação, fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, e o que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme tua expiação, para a expiação da culpa. E o sacerdote por ela fará expiação do seu erro, em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, e certamente se fez culpada ao Senhor. E assim finalizamos o capítulo 5 do livro de Levítico. Que Deus possa continuar abençoando a sua madrugada, em nome de Jesus. Amém?